Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, Fono Diamante. Se você está chegando agora, já se inscreve aqui nesse canal do YouTube, que ele é direcionado para fonoaudiólogos. Vou falar um pouco mais sobre audiologia, vários temas que são conflitantes ali na nossa prática clínica, como que a gente pode estar se ajudando. Mas também o meu foco é um pouco mais no processamento auditivo. Então, se você tem interesse na área de processamento auditivo, não deixe de se inscrever, porque toda vez que tiver uma aula nova, você vai ser notificado. O meu nome é Maíra Pires, eu sou fonoaudióloga e vou falar um pouquinho mais hoje sobre temas relacionados aos principais erros no treinamento auditivo que impedem o paciente de estar evoluindo. Vamos lá. Então, vamos voltar para alguns conceitos básicos. O que é o treinamento auditivo? Nada mais é do que um conjunto de atividades que tem o objetivo de quê? De estimular aquela entrada que está ineficiente, como se fosse uma estrada. Vamos imaginar que essa estrada está toda esburacada, não está pavimentada, está suja. O que vai acontecer? Aquela transmissão daquele estímulo auditivo vai ficar um pouco mais difícil de chegar até o final dessa estrada. Então, o que a gente faz com o treinamento auditivo? A gente vai pavimentar essa rua para que a informação chegue no seu destino final, conforme ela tem que chegar, de uma forma rápida, de uma forma eficiente. Então, treinamento auditivo é isso. Nós vamos fazer um conjunto de atividades auditivas para fortificar esse sistema nervoso auditivo central, que parece que não, por algum motivo, não está tão forte assim. Quais são os benefícios do treinamento auditivo? O que a gente pode encontrar ali com o nosso paciente? Nós vamos começar a observar uma mudança no comportamento auditivo daquele paciente. Então, se ele estava com uma dificuldade de percepção de falar no ruído, se ele estava com dificuldade de discriminação auditiva, são aspectos auditivos que a gente vai estar ali focando em melhorar para aquele paciente, tá? Existe um tempo para que a gente possa observar uma mudança? Eu sempre uso a seguinte analogia. O sistema auditivo, ele é muito previsível. Se eu mando um estímulo para ele, ele tem que me responder, que é o caso das emissões otoacústicas, dos potenciais evocados auditivos. Eu tenho ali um estímulo físico que eu envio para aquele sistema auditivo e eu tenho uma resposta, sendo eletroacústica ou eletrofisiológica. Então, com treinamento auditivo, é a mesma coisa. Eu estou mandando um estímulo para esse sistema auditivo do paciente, ele precisa me enviar uma resposta de volta. Qual que é essa minha resposta de volta? A mudança ali no comportamento auditivo daquele paciente. Então, o que a gente tem de indícios na literatura é que, em média, a partir de 8 sessões de treinamento auditivo, a gente realmente já começa a ver ali um benefício. Porém, coisas muito importantes. Se a gente está fazendo a estimulação auditiva de uma forma correta, de uma forma precisa, de uma forma personalizada, a gente sim consegue ver uma resposta mais a curto prazo, tá? Então, tem muitas variáveis para que, de fato, a gente consiga ver ali uma resposta auditiva no nosso paciente. Vamos lá começar a entrar nos erros que impedem que o paciente evolua no treinamento auditivo, que é algo que a gente não quer. A gente quer que ele evolua de forma mais rápida possível. Então, primeira coisa, gente, às vezes muita gente erra no básico, tá? O que é errar no básico? O paciente chegou com você na primeira consulta e você não explica o processo terapêutico para ele. Você não faz uma anamnese mais precisa, você não aplica um questionário mais preciso, não entende aquele caso. Não é só pegar o resultado de uma avaliação do processamento auditivo e ficar preso em dado normativo que está alterado, que está normal, é isso que eu vou reabilitar de forma mecânica, usar protocolo fechado, hierarquia das habilidades auditivas. Esquece, tá? Vamos começar pelo básico. Então, primeira coisa, a gente tem que pegar, fazer uma boa anamnese com esse paciente, ver os dados dele, tanto de questões auditivas, quanto de questões de linguagem, questões de cognição, questões de desenvolvimento, questões de vias auditivas periféricas também. Então, tem um conjunto de informações que a gente tem que estar ali tentando extrair ao máximo
daquele paciente. E aí, para completar também, tem o uso de questionários. Eu preciso, justamente para fazer um monitoramento auditivo, se esse paciente está melhorando ao longo do meu processo, tá? Então, a primeira coisa é explicar o processo terapêutico do paciente. Como é que eu explico esse processo terapêutico, Maíra? Esse paciente ele não pode estar tendo muitas faltas consecutivas, ele precisa seguir um caminho, precisa seguir um processo lógico para que de fato a gente veja uma mudança comportamental no sistema auditivo dele. Outra coisa muito importante que a gente já fala no primeiro encontro: atividades para casa precisam ser realizadas. Por quê? Aqui no Brasil, a gente costuma encontrar com o paciente uma vez na semana, né? Uma sessão que tem ali com ele, tá? Nos Estados Unidos, isso é um pouquinho mais frequente, né? Às vezes encontra de 2 a 3 sessões, conforme o tempo ali da pessoa. Se você tem essa disponibilidade na sua agenda, ótimo. Mas se você não tiver, geralmente a gente tem esse tipo de atendimento por aqui. Então, encontra com o paciente uma vez na semana, de 45 a 50 minutos de sessão. E a gente sabe que o sistema auditivo nervoso, ele precisa de um acompanhamento contínuo, de estímulos contínuos, para que de fato a gente veja uma mudança comportamental mais palpável nesse paciente. Então, a gente precisa sim avisar a família que vão ter atividades para casa e que essa família precisa participar também do processo terapêutico. Outra questão muito importante, que aí a gente já vai para questões de gerenciamento de consultório. Não explicar as questões da inadimplência financeira, né? Que a gente tem um contrato. Gente, é muito importante que vocês tenham um contrato com o paciente, tá? Não precisa ter vergonha, não precisa ficar se sentindo mal por causa disso, porque toda prestação de serviço, ela exige um contrato, né? Um contrato de início, de meio e de fim, para a gente saber o que vai acontecer. Então, essa parte de inadimplência financeira é muito importante para que no final, né, o paciente saiba que o seu serviço ele é remunerado. Vamos lá para o segundo erro. Não analisar os resultados auditivos do paciente. O que é isso? Bom, você vai receber um relatório de avaliação do processamento auditivo e é esse relatório que vai ser o seu mapa. É ele que vai te nortear para o que você vai fazer com o seu paciente, tá? Porque assim, gente, cada paciente é único, cada paciente tem uma dificuldade diferente. Tem pacientes que têm questões de comorbidades envolvidas, de linguagem, de cognição, motoras, às vezes questões emocionais, tá? Então não adianta a gente querer sempre tratar o paciente como uma receita de bolo, ali naquela caixinha fechada, aquele protocolo fechado, sempre seguindo os mesmos passos com o mesmo paciente, tá? Isso vai ter uma tendência a não dar certo. E o que é não analisar os resultados auditivos do paciente, Maíra? Já é uma avaliação de processamento auditivo. Você está me falando que nem tudo é auditivo que vai estar ali no resultado da minha avaliação? Sim, nem tudo que vai estar ali é um resultado de fato auditivo, tá? Nós temos testes de processamento auditivo que são muito mais antigos, que foram gravados com fita, que tem algumas variáveis que não foram possíveis de controlar na época que eles foram desenvolvidos. Vamos falar que assim, em termos de ciência, o processamento auditivo é uma ciência nova, né? Isso surgiu lá por volta dos anos 50, anos 60, e a gente continua estudando até hoje. E às vezes tem alguns testes, umas ferramentazinhas que são um pouquinho mais problemáticas para a gente estar utilizando com o paciente, principalmente de acordo com aquela queixa que ele tem, tá? Então, nem tudo que você vai olhar ali, tá normal ou alterado, normal ou alterado, tá? Por isso que a gente não tem que ficar preso só em dado normativo, tá bom? Não ficar preso só em questões convencionais, tá? Que existem na nossa prática clínica. A gente tem que ter um olhar realmente maior, multidimensional daquele caso ali para entender de fato o que está acontecendo, tá? E aí o que isso leva? Quando você não sabe direito observar o que é um resultado de fato auditivo ali no exame, vamos pensar na seguinte questão. Eu tenho uma infiltração aqui na minha casa, tá? Já aconteceu isso. E aí essa infiltração foi indo, cada vez ela foi ficando maior e foi entrando em outros cômodos da minha casa. Estava só aqui no meu quarto, né?
E aí tá, mandei consertar a infiltração. De novo, essa infiltração voltou. Tentei consertar a infiltração. De novo, essa infiltração voltou. Quando foi na quarta vez, eu falei, cara, não é possível, a gente precisa consertar. Qual é a raiz, aonde que está o foco principal dessa infiltração? Então, o que foi feito? Veio uma pessoa aqui em casa, mais especializada, fui lá, entrou no forro, e aí ele viu que tinha um cano quebrado num outro apartamento mais distante que o meu, que estava refletindo numa infiltração aqui em casa. Então, nós achamos o foco do problema para que ele fosse ser tratado, tá? E aí, o que aconteceu? Depois que a gente descobriu o foco, acabaram os problemas. Nunca mais infiltrou o teto aqui da minha sala, tá? Então, fazendo essa analogia, é muito importante que a gente saiba encontrar aonde que está a raiz do problema desse paciente. Porque, às vezes, se você fica preso só em dado normativo, em só aplicação de teste, tem casos que as dificuldades de linguagem, as dificuldades de cognição do paciente, elas refletem num teste de processamento auditivo. E aí você fica tratando aquilo ali como se fosse processamento auditivo e não é. Então, por isso que a gente tem que, tanto o avaliador quanto o reabilitador, ele precisa de fato enxergar ali, opa, isso aqui tá com cara de auditivo, tá? Isso aqui tá parecendo uma alteração de processamento auditivo. Para que de fato você possa tratar aquele paciente, tá bom? Porque senão o que vai acontecendo? Você vai tendo um atraso na terapia, teus resultados não vão surgindo efeito, tua terapia, sabe, você fica, parece que tá patinando ali com aquele paciente, não consegue sair daquele ponto morto, tá? Então a gente vai ter um atraso em todo o processo terapêutico do paciente. Fora isso, a gente vai ter a cobrança da família, a família ali te cobrando, eu tô te pagando, você não tá dando resultado, né? Lembra que o paciente é assim, ele quer que você resolva um problema dele. Se você não resolve o problema dele, já começa a cara feia, já começa a cobrança, tá? Então, você vai ficando ansiosa, vai ficando insegura, vai ficando sem dormir, né? Então, é por isso que é muito importante que a gente ache ali aonde que está a raiz do problema do paciente, tá? Isso aqui é um erro muito grave, é um erro muito frequente que acaba realmente atrasando todo o processo terapêutico do paciente. Outra questão bem importante: não personalizar as atividades para o paciente, né? Vamos lá, vamos colocar em prática. Vamos supor que você tem ali um paciente que não curte Roberto Carlos, né? E você fez ali toda uma preparação, escolheu músicas do Roberto Carlos para estar trabalhando com ele nas atividades e tal e tal. Cara, aquele paciente tá nem aí pro Roberto Carlos, tá nem aí, não sabe nem quem é Roberto Carlos, não tem interesse no Roberto Carlos e você tá ali forçando aquela situação com o Roberto Carlos, né? E isso o paciente não se sente motivado, não vai estar afim de fazer sua terapia, tá? Por isso que a gente precisa voltar lá pro início, entender na anamnese o que esse paciente gosta, o que traz mais ânimo para ele. Porque treinamento auditivo é assim, gente. Treinamento auditivo, ele é feito na base de quê? Na repetição, a gente tem que repetir as atividades, né? Com base nas dificuldades, sempre está escolhendo ali atividades mais desafiantes para esse paciente. Então, a gente acaba sendo um pouco repetitivo às vezes. E se esse paciente não está motivado, ele não vai querer continuar com você até o final. A gente precisa da atenção dele, a gente precisa da memória dele. O paciente ele precisa estar engajado nesse processo terapêutico com você. Senão pode chegar no final e você vê que realmente não modificou muita coisa, tá? Então o paciente acaba perdendo interesse quando você não personaliza uma atividade para ele. Pacientes mais velhos que fazem atividades infantis, isso aqui é muito frequente, tá? Então assim, gente, paciente mais velho, imagina você, né, mais adulta, que chega lá para fazer uma terapia psicológica, tá? E aí a sua terapeuta começa, sei lá, a colocar uns desenhos ali, Tom e Jerry, de Macho e o Urso, Cinderela para você. Você não vai se sentir mal, se sentir infantilizado, tá? Por quê? Porque grande parte dos materiais que a gente tem no mercado priorizam muito só o atendimento de criança. Usam desenhos muito infantis, atividades muito infantis, muito fáceis. Se você pega um caso mais difícil, mais desafiante, um paciente até um pouquinho mais desenvolvido, às vezes hoje em dia as crianças já são TikToker,
crianças de 11, 12 anos, você vê que já tem uma personalidade um pouco de um adolescente. Você tá ali só com aqueles materiais muito infantis, com aquelas atividades muito fáceis para ele, isso aqui ele vai acabar perdendo o interesse também. Isso, inclusive, eu passava muito na minha própria clínica, tá? Porque eu não tinha muito recurso para estar trabalhando ali com o paciente, até o uso de software, tudo era muito infantil, né? As atividades infantis, e às vezes chegavam crianças mais velhas, né? Eu já atendi paciente de 15, 16, 17, já atendo paciente adulto, e aquela atividade extremamente infantil, então eu acabava ficando com vergonha, né? Um pouco daquilo ali que eu estava fazendo. E aí também começa, né, a cobrança da família. Poxa, o paciente não está tão motivado, ele sente que aquilo ali é uma obrigação, ele vai na sua terapia parecendo que ele está com uma corda no pescoço, né? Então isso não acaba sendo visto com bons olhos pela família do seu paciente também, tá? Então tudo isso aqui está envolvido nos aspectos da gente não personalizar a nossa atividade. Quarto, deixa eu baixar aqui para não dar tanto spoiler do que vem aqui para frente. Usar estímulos auditivos aleatórios na reabilitação do processamento auditivo. Isso aqui é muito comum, gente, mais do que você possa imaginar, tá? Então, assim, hoje nós temos alguns materiais disponíveis no mercado. Alguns materiais são bons, né, que foram realmente mais caprichados, mais elaborados, mais pensados. Mas também tem muitos materiais que são assim mais bonitos do que realmente eficazes. Tá? Aquele joguinho lá, o joguinho, o paciente fica super entretido, ele adora jogar, tá fazendo ponto, tá. Mas será que aquele estímulo realmente é auditivo? Será que aquele estímulo tá com controle realmente de uma forma desafiante? Como que foi feito aquele estímulo? A gente acaba não se questionando muito isso. A gente coloca para rodar e acha que aquele material tem que dar conta da dificuldade do paciente. Tá? Então, existem muitos materiais disponíveis no mercado que são direcionados para processamento auditivo, com atividades de linguagem, tá? Com atividades de linguagem, não auditivas. E aí você acha que você está trabalhando processamento auditivo quando você está trabalhando linguagem com o paciente, tá? Então, tem atividades que tem muitos estímulos linguísticos, que tem muitos estímulos com carga cognitiva muito complexa, que às vezes o paciente não consegue fazer aquela atividade. Por quê? Não é pela questão do processamento auditivo. Às vezes esse paciente não tem uma memória de trabalho suficiente para sustentar aquela atividade. Então, ele não consegue fazer, ele se frustra, tá? Então, partes dos materiais que a gente tem no mercado acabam sendo um pouco aleatórios, não são tão pensados assim no estímulo de fato auditivo, tá? A gente não tem assim uma modificação acústica com os parâmetros muito bem estabelecidos em níveis de dificuldade, tá bom? Então isso acaba ficando mais à mercê do fonoaudiólogo, ele que tem que saber ali de fato controlar o que ele está fazendo com o paciente, que os próprios materiais acabam não tendo tanto assim esse nível de dificuldade tão bem estabelecido. Tem uns que tem, sim, tá? Tem uns que são muito bons, mas às vezes acaba ficando um pouquinho na parte aleatória mesmo de terapia, tá? Outra questão muito importante é levar em consideração as características do português brasileiro, tá, gente? Isso aí é extremamente importante, porque cada língua tem os seus traços acústicos específicos. O português é diferente do inglês, que é diferente do francês, que é diferente do alemão, né? Por exemplo, as fricativas aqui no português brasileiro, elas têm um tempo para acontecer, né? Faca. Quanto tempo, em média, dura ali uma fricativa? Por que é importante eu saber disso se eu estou falando de processamento auditivo? Porque as atividades que envolvem o processamento temporal, para quem está chegando agora, quem está primeira vez, que está tendo em contato com o processamento auditivo, o processamento temporal é um mecanismo muito importante que vai subjazer algumas habilidades auditivas para a gente,
tá? E a gente tem uma habilidade auditiva, por exemplo, de ordenação temporal, que eu tenho que pegar 2 ou mais estímulos e colocar em ordem uma decorrência do tempo, tá? Então, os testes temporais, as atividades de reabilitação no processamento auditivo temporal, eles fazem um pouco uma analogia com traços acústicos, né? Com traços acústicos, com traços acústicos de cada língua, tá? Então, é importante que a gente tenha as atividades temporais, por mais que elas não tenham carga de linguagem ali dentro, que elas tenham traços parecidos com o português brasileiro, tá? Então, eu tenho que saber mais ou menos quanto é o tempo de uma duração de uma fricativa, de uma plosiva, para fazer uma atividade temporal. Porque senão você acaba trabalhando com circuitos de outras línguas. Seu paciente vai melhorar? Vai melhorar, mas ele podia ter realmente um resultado muito mais rápido se fosse de acordo com os parâmetros acústicos ali da língua dele, tá? Outra questão bem importante é a carga de cognição e de linguagem da atividade auditiva, que eu até já falei sobre isso. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui, infelizmente, às vezes não é levado em consideração nas atividades, tá? Eu tenho, às vezes, muita carga de linguagem, muita carga de cognição, e aquele paciente que não tem uma boa memória, que ele tem uma dificuldade de processamento de linguagem, às vezes ele não consegue fazer aquela atividade, não por uma questão auditiva, tá? Mas pelas próprias dificuldades dele. Vamos supor assim, eu gosto assim de atividades mais yoga, pilates, não sou tanto assim me forço, né? Porque a gente precisa se forçar, porque adulto tem que fazer o que tem que fazer, não tem que fazer o que gosta, né? Mas às vezes para mim é um pouco mais sofrido, tá ali numa academia, esteira, corrida e tal, mas eu vou, né? Mas realmente que eu gosto mais é de pilates, de yoga. Aí vamos supor, eu não tenho, por exemplo, uma preparação física de um atleta, né? Aí eu vou lá na minha primeira aula da academia e o professor fala assim para mim: olha, você tem que correr 35 quilômetros. Não, 35 não. Vamos supor. Você tem que correr 15 a 20 quilômetros em 30 minutos. Tá? Aí na esteira. Eu vou conseguir fazer essa atividade? Não. Por quê? Porque o meu corpo não tem preparação para isso, né? Para uma pessoa que tá ali na academia, tudo disso, aí você já fichinha. Mas para mim vai ser muito difícil. O que vai acontecer? Eu vou desistir. Eu não vou conseguir acompanhar o ritmo daquele programa ali que foi desenvolvido para mim. E a mesma coisa a gente tem que pensar com o nosso paciente. Às vezes é uma criança que tem dificuldade de memória. Tá, mas que dificuldade de memória? Memória verbal, memória não verbal. Qual é a dificuldade específica daquele paciente? Por quê? Se ele tem uma dificuldade, por exemplo, de memória verbal, aí eu vou lá e faço uma atividade com memória verbal. Tem estímulo auditivo envolvido. E aí o que acontece? Esse paciente não consegue fazer atividade porque o próprio organismo dele não consegue sustentar o que ele está fazendo, tá? Outra coisa bem importante para a gente já ir finalizando aqui. Usar estímulos cognitivos aleatórios também na reabilitação do processamento auditivo, tá? Vamos lá entrar em algumas questões mais profundas. Usar atividades de memória de curto prazo, como se elas fossem memória de trabalho, tá? A gente vai entrar na próxima aula em algumas questões mais profundas sobre isso. Mas a memória de trabalho, o que ela é? Você tem que armazenar e processar a informação ao mesmo tempo. Não é só eu colocar ali para o paciente repetir uma sequência aleatória, tá? Não usar um componente auditivo nas atividades cognitivas, tá? Cognitivo é diferente de audição. Então, eu preciso ter um pouco do meu componente auditivo ali em cima de alguma atividade cognitiva, senão fica só cognição. E a gente está fazendo um treinamento auditivo, tá? Não usar atividades de memória de trabalho para sustentar a percepção de falar no ruído. Falar no ruído tem 3 componentes, tá? A gente precisa de uma audição periférica íntegra, a gente precisa de uma audição central íntegra e a gente precisa de uma memória de trabalho íntegra,
Com esses 3 componentes, a gente consegue fazer uma percepção de fala em ambiente ruidoso. Então, se o paciente tem, às vezes, dificuldade de percepção de fala no ruído, e eu não trabalho questões de memória, de trabalho, às vezes pode ser que o treinamento auditivo não se sustente, tá? Então, a gente precisa colocar questões cognitivas ali, associadas com o auditivo. A própria ASHA já falava sobre isso lá em 2005 para a gente. Bom, para a gente finalizar, agora eu quero que você conheça o PAC-MEMO, se você ainda não conhece. O que é o PAC-MEMO? Quando eu fiz o doutorado, eu tinha essas dificuldades aqui que eu tô falando para vocês, né? Acontecia isso na minha terapia. E aí eu queria desenvolver algumas coisas relacionadas a treinamento auditivo. Aí eu fui realmente estudar, escavar de uma forma mais profunda como que a gente poderia trazer atividades que de fato fossem auditivas, que acelerassem os resultados dos nossos pacientes. Então, peguei uma experiência muito boa em criar material lá na época que eu fiz o doutorado, né? Eu não podia trazer para o mercado que eu desenvolvi lá, porque foi financiado, então aquilo ali pertence à universidade. Mas como eu acabei criando bastante conhecimento, eu fui desenvolver algumas atividades que eu vi que tinham essa deficiência no mercado, tá? Então, o PAC-MEMO, ele é um programa de aceleração de atividades auditivas e de atividades cognitivas, tá? Lá dentro dele tem videoaulas para dar um direcionamento melhor. Deixa eu beber uma água aqui que eu já estou falando muito tempo sem água. Justamente para quê? Para dar uma direcionalidade para o profissional. Qual que era algo assim que eu sentia muita dificuldade, né, clinicamente? Às vezes eu comprava um material, vinha só o CD e eu tinha que me virar, né? Eu não entendia como que eu tinha que aplicar, que estímulo mais ou menos que era aquele. Às vezes nem vinha escrito o estímulo que estava ali gravado naquela atividade, tá? Então eu fiz algumas videoaulas com alguns conceitos mais principais de processamento auditivo, de questões cognitivas, e aí depois eu dou um direcionamento de como que serão utilizadas as atividades ali, tá? Então ele é um material assim 360 graus no processamento auditivo. Tem videoaulas, tem atividades. As atividades precisam ser baixadas para o seu computador. Depois que baixaram as atividades para o seu computador, essas atividades elas são suas para sempre, só precisa baixar, tá? Tem gabaritos, tem e-books complementares, tem apoio visual, que é muito importante para o paciente de processamento auditivo ter um apoio visual, independente se ele é normouvinte ou se ele tem algum tipo de perda auditiva. Com a perda auditiva é pior, tá? É que realmente a gente precisa de um apoio visual com esse paciente, tá? Então, os estímulos que eu coloquei ali dentro, principalmente os de temporais, tem múltiplas frequências de acordo com a característica do português brasileiro. Lembra que eu falei que é muito importante que a gente tenha materiais personalizados de acordo com o nosso idioma, tá? Então, as atividades que estão ali envolvidas são auditivas e cognitivas, personalizadas de acordo com o nível de dificuldade. Então, você consegue trabalhar com pacientes com diferentes dificuldades, tá? Tem atividades que estimulam mais o bottom-up, mais as questões físicas da audição, mas também tem atividades que estimulam, né, a cognição ali junto com o auditivo para o paciente. Então, se você tem interesse de estar adquirindo esse material, ele vai custar R$ 397, que pode ser parcelado em até 12 vezes. É muito importante que você comece a pensar no seu investimento. Eu estou investindo algo tem que retornar para mim. Esse material está todo pronto, tem meus 6 anos da minha vida aí, que vai mestrado, vai doutorado. Então, ele é todo personalizado de acordo com algumas lacunas que a gente tem no mercado. Então, se você quer adquirir esse material, em algum momento aqui dessa tela tem um botão escrito "Compre aqui o PAC-MEMO" e entre no grupo do WhatsApp, tá? O PAC-MEMO ele vai ser vendido por lá, nos grupos do WhatsApp. Então, para você não perder, vai ficar disponível por pouquíssimo tempo.
a gente já tem uma fila de espera um pouco grande para ele. Então, para você não perder de adquirir o seu, clica aqui e entra no grupo do WhatsApp para que você adquira o PAC Memo e se livre dessas dificuldades que você está tendo para reabilitar o processamento auditivo do seu paciente. A gente se encontra agora na próxima aula.